Olá, meus queridos, tudo bem? Um grande beijo de bom dia ou de boa tarde, porque eu não sei qual é o momento que você vai estar assistindo a minha aula, tá bom? Mas se for pela manhã, que seu dia esteja sendo super agradável, um dia de vitórias, tá bom? E se for no período da tarde, eu desejo que não esteja tanto calor assim, porque tem feito dias muito ensolarados e muito acalorados, né? E calor é bom, mas em excesso ele prejudica a gente, né? É uma moleza, dá um mal-estar, mas enfim, espero aí que seu dia esteja correndo muito bem, tá bom? Nós vamos dar adiantamento aí à nossa aula, né? Eu gostaria de começar a nossa aula com um momento de acolhimento para que você se sinta querido, para que você se acolhido pela equipe do Colégio Genserico, né? Tendo em vista que ainda nós estamos passando por um momento muito radical, a pandemia não acabou, né? Todos nós estamos vivendo reflexo disso. Nós estamos com as nossas emoções à flor da pele, né? E é um momento de constante mudança, né? Essa volta às aulas presencial, esse medo que nos ronda a todo momento, porque nós temos que estar aqui e temos que estar em um número muito grande de pessoas, né? Então a gente tem que estar de máscara, tem que estar sempre cuidando, nunca esquecer do álcool em gel aí e não deixar, né? O importante é não desistir. E embasado nessa ideia, eu preparei aqui para a nossa abertura da nossa aula, para esse nosso momento de acolhimento, duas frasezinhas bastante interessantes. Uma delas é: o segredo é deixar de correr atrás da felicidade e passar a segurá-la eternamente do nosso lado. Ser feliz na vida tem de ser sua maior motivação. Por isso, levante a cabeça, corra atrás dos seus sonhos, viva a vida intensamente e seja a sua própria inspiração. O interessante é não desistir, mas o mais interessante ainda é o que Confúcio diz pra gente: não importa que você vá devagar, contando que você nunca pare, tá bom? Então é essa frasezinha que eu quero deixar aqui de acolhimento para nós nesse primeiro momento da nossa aula, para nós termos em mente que tá complicado para todo mundo, tá difícil para todo mundo, mas o importante é não desistir, né? A gente já está aí basicamente caminhando para o final do semestre. Daqui a pouquinho a gente vai ter um momento de férias, de poder relaxar as nossas mentes e de poder o quê? Fazer planos para o novo ano que se inicia. Tomara a Deus que esse novo ano a gente já esteja, entre aspas, aí, voltando à normalidade, né? E de uma maneira mais tranquila, que a gente possa levar o nosso cotidiano de uma forma mais tranquila, mais leve, né? Porque não adianta a gente sair atropelando as coisas, que afinal de contas isso não dá certo, e isso só faz com que nós fazemos as coisas de forma errada. Então vamos com tranquilidade, devagarinho, um passo de cada vez que a gente chega lá, tá bom? Recebam o meu grande abraço aí e se sintam-se acolhidos pela professora Paulinha, tá? E antes da gente dar início à nossa aulinha, tendo em vista que vocês estão assistindo a aula de casa, nós vamos necessitar do livro de arte de vocês, tá bom? Porque o nosso conteúdo ele está aqui, mais precisamente na página 222 e 223 do livro. Nós vamos fazer a leitura e a interpretação, tá bom? Para fechar toda essa gama de aulas que a gente teve sobre o teatro, sobre a dramatização do teatro, sobre quais são os elementos que formam o teatro e tudo mais o que a gente viu aí, tá ok? Objetivo principal da nossa aula: compreender as características da realidade do teatro em cena. Leitura, interpretação textual, vamos contextualizar também e vamos fazer a finalização desse tema do teatro, né? Nas últimas duas aulas, né, nas três últimas aulas, nós temos visto sempre sobre teatro, né? E nós nos aprofundamos em assuntos ligados ao teatro. E na aula passada a gente viu sobre o contexto e a criação, que fala um pouquinho sobre o quê? A questão estética do teatro e a questão de como o teatro se profissionaliza, né? Nós pegamos a história do teatro aí desde o comecinho, né? Desde quando Pedro Álvares Cabral desceu aqui, né, nessa terra, mais precisamente lá na Bahia, e encontrou os índios, né? E os índios falavam um dialeto ao qual ele não percebia, e também os portugueses falavam um idioma no qual
os índios não percebiam e foi necessário aí haver uma comunicação através da mímica, né? Então nós começamos a ver o teatro desde lá dos tempos primórdios, né? E depois a gente veio acompanhando de perto toda essa realidade, né? A gente viu as ações, a gente viu elementos aí ligados à representação teatral, aí relacionado ao contexto dos gêneros, né? Sobre a comédia, sobre o humor, sobre me falhou agora a memória, sobre monólogo, né? Nós vimos sobre tudo isso, um pouquinho de cada coisa. É claro que não dá para a gente aprofundar muito e virar expert no quesito teatro, né? Tendo em vista que vocês têm outras disciplinas também. Então, o que a professora fez foi fazer um apanhado geral das partes mais importantes aí do que a gente conseguiu ver para a gente poder amarrar e fechar esse conteúdo, tá bom? Então, hoje nós vamos partir para essa amarração, para essa finalização. Tendo em vista que na nossa próxima aula nós já vamos entrar em um conteúdo novo, né? O nosso último conteúdo para fechar o nosso ano letivo, tá bom? Então, adiante, nós vamos ter aqui um vídeo que eu escolhi exclusivamente com todo carinho do meu coração e eu gostaria muito que vocês despendessem um pouquinho de tempo aí da realidade de vida de vocês, tendo em vista que vocês têm o horário de EO, né, para vocês estarem também fazendo essa prática, né, no caso aqui a prática da visualização do vídeo. Nada mais justo do que a realidade em cena. O nosso título e o nosso tema da nossa aula de hoje é exatamente esse, a realidade em cena. E já que eu vou estudar sobre a realidade em cena, nada mais propício do que assistir a um exímio ator em cena, justamente fazendo o quê? A prática do teatro. Então, eu escolhi um teatro aqui do Paulo Gustavo, né? Aí ele fez o hiperativo aí, pela Multishow, né? É uma coisa que faz parte da nossa realidade. Os nossos jovens de hoje em dia estão muito hiperativos, né? Estão muito, como que eu posso falar a palavra? Ansiosos, né? Por conta de todo esse momento histórico a qual nós estamos vivendo, por conta de toda essa crise política a qual o Brasil vive, né? Então a gente está sendo reflexo de tudo isso e o resultado de tudo isso. E a hiperatividade e a ansiedade retratam muito bem isso que eu e você estamos vivendo hoje em dia, né? Então nós estamos estudando nada mais, nada menos do que a nossa própria realidade. Nós estamos conhecendo a história do teatro, mas nós podemos, né, fazer uma ponte que vai ligar o que realmente anda acontecendo com o que realmente a gente anda evidenciando e o que a gente anda vendo. Então, tire um tempinho do seu tempo, assista a esse videozinho que eu escolhi aí especialmente para vocês, muito interessante, do Paulo Gustavo Ensina, ok? É muito interessante. Aí, eu não posso aqui continuar vendo, porque o que acontece? Na minha gravação da minha aula, não aparece aí para vocês a mídia, né, do vídeo gravado em si. Então, vocês têm aí o título, basta vocês abrirem uma aba aí do Google, jogar lá no YouTube, que vocês vão conseguir aí assimilar a realidade do teatro em cena, tá bom? Logo adiante eu preparei para a gente um pequeno mapa mental, né? Para a gente o quê? Só refrescar a memória do que é que a gente tem visto, o que foi que a gente viu. Então a gente viu sobre o teatro no Brasil, né? O que ele é, a sua evolução, né? Os gêneros textuais, como o drama, a gente viu muito mais sobre o drama, né? Mas a gente também viu o humor, que está inserido a comédia, né? E para fechar, o teatro realista, né? Que é o que a gente vai ver hoje, basicamente. Então nós começamos o que é o início da história do teatro, né, no Brasil, não só no Brasil, mas de um modo geral, como que o teatro surge, né? E ele tem como referência as manifestações ocorridas durante o século aí, 16, com o que? A catequização dos índios indígenas, como eu havia falado para vocês, né? Depois a gente acompanha uma evolução do teatro. O teatro, principalmente no Brasil, ele passa por uma intensa transformação aí, com a chegada da família real, né? Em meados aí de 1808,
por decreto. Dom João aí VI determina a melhoria do teatro e o país passa a receber espetáculos no modelo francês aí para a diversão da aristocracia, né? A gente não poderia ser diferente, vendo sempre a política, né? Com muita ênfase em tudo aquilo que é relacionado à cultura, né? Porque é necessário verba para que a cultura chegue ao povo, para que o povo não se torne ignorante, e para que essa verba chegue é necessário aí um governo que tenha o mínimo de sensibilidade em relação a isso, em relação à cultura, né? Infelizmente o que a gente vê é totalmente o contrário, mas nós, principalmente eu enquanto educadora, não posso deixar que isso caia no esquecimento, né? Eu vou sempre nas minhas aulas influenciar os alunos a estar sempre buscando cultura, a estar sempre buscando esse crescimento pessoal. Depois que a gente viu um apanhado um pouquinho sobre essa evolução, a gente começa a ver sobre os gêneros, vimos sobre os gêneros dramáticos, vimos sobre a comédia, né? A partir desse movimento surgem as comédias, surgem os costumes, cujos propósitos aí eram apontar as situações do país e levar riso aos espectadores. E também críticas, né? A gente vê que o teatro aí traz bastante crítica, né? Crítica aí de políticas sociais, críticas relacionadas aí à comunidade. Os principais nomes de autores dessa época aí a gente pode mencionar aí o Gonçalves Dias, né? O Álvares de Azevedo, o Cassimiro de Abreu, que são autores aí onde você vê dentro da literatura, certo? Para finalizar, o teatro realista, né? O teatro realista do Brasil aí passa pelos dramalhões, né, da época, e nós vamos finalizar hoje com a leitura e a interpretação textual aí relacionada ao nosso livro Percursos da Arte. Bom, então a seguir nós vamos só introduzir aqui, ó, o real e o ficcional na cena do teatro. O teatro ele acompanha uma lógica cultural desde os séculos aí imemoriais, né? Desde a aproximação com a vida. Se na primeira metade do século XX os encenadores da corrente naturalista e realista navegavam o teatro como arte da ilusão, a performance arte surgiu nessa lógica contemporânea, né? E propôs questionamentos sobre a noção de representação, mediante a reinvenção do realismo, né? A gente vê aí o Livre, né? Ele materializava o projeto artudiano. Nesse novo realismo, a realidade já não é mais objeto de representação, mas sim realmente o espaço da vivência, tá bom? Adiante, nós vamos aqui para a leitura e a interpretação do nosso textinho aqui, relacionado à página 22. A realidade em cena. Por iniciativa dos jovens recém-formados da Escola de Artes Dramáticas, EAD, foi fundado em São Paulo em 1953 o Teatro de Arena. O grupo encontrou uma maneira econômica e artisticamente ousada de fazer teatro, utilizando o espaço cênico da arena, onde o público sentava-se ao redor dos palcos e os atores precisavam representar para todas as direções. Isso permitia aos espectadores aí acompanhar o fenômeno teatral com maior proximidade e tornava os cenários mais enxutos, barateando aí a produção. O repertório inicial, ele trazia montagem de grandes dramaturgias mundiais. Apesar da boa acolhida de parte da crítica, a iniciativa não trazia novidades estéticas e o público não foi suficientemente para bancar as despesas. Que triste, né? Com a entrada de amadores ligados ao Teatro Paulista, do Estudante, TPE, em 1955 o Teatro de Arena consolidava o caráter político que caracterizava sua trajetória. Entre seus novos integrantes aí estavam Oduvaldo Viana Filho, o Vianinha, né? Eles apelidavam ele de Vianinha, e Jean Francesco Guarnieri. E também a gente tinha o Augusto Boal aí, que passou a fazer parte desse grupo aí desde os meados de 1956. Então, em meio a essa turbulência política, né, e as tensões sociais aí que o país atravessava, o Teatro de Arena ele buscava, por meio da linguagem teatral, participar da transformação da sociedade. Em torno desse projeto, o grupo criou seminários de dramaturgia e o laboratório de interpretação, espaços de investigação e experimentação.
da linguagem teatral, com uma produção politizada. Então, o Teatro da Arena, ele entra aí em sua segunda fase. Qual é essa fase? A fase do realismo nacional, que tem como marco a montagem em 1958 da dramaturgia Eles Não Usam Black Tie, de Jean Francisco Guarnieri. As limitações das representações realistas levavam o grupo a prosseguir em suas pesquisas, a fim de quê? De expressar conteúdos políticos transformadores. E assim, o que acontece? Chega nos primeiros anos da década de 60 aí, a sua terceira fase, que fica conhecida como a nacionalização dos clássicos. Partindo de textos consagrados, né, eles praticavam uma encenação que buscava responder às exigências culturais e sociais do nosso Brasil. Desconsiderando aí o estilo proposto pela dramaturgia, né? Eles já saem da dramaturgia. Lembrando aqui vocês que nós estamos fazendo o encerramento dessa parte teatral, né? Então vai acabar aí com essa parte. Tudo que era passível de mudança, incluindo a dramaturgia, que era reescrita se necessário. A partir do golpe militar que acontece em 64, o Teatro de Arena, ele inicia aí a sua quarta e última fase de produção, que é a dos musicais, tá bom? Nas encenações que caracterizam essa fase, o grupo resgatava a resistência popular do passado, recontando a história do ponto de vista do povo. As figuras e os temas históricos colocados em cenas permitiam discutir, por meio da analogia, da metáfora, questões que eram alvo da censura no período aí, como a opressão imposta pela ditadura militar e a atuação do imperialismo estadunidense. A peça, então, que inaugurou nessa fase aí, foi a Arena Conta Zumbi, que estreou em 65. Um importante ingrediente aí para o êxito da montagem foi a música, que exerceu forte apelo sobre o público brasileiro. Vocês estão acompanhando aí a leitura? Página 222, tá bom? Do livro de vocês aí, Percursos da Arte. Não esqueça, tá bom? E para a gente finalizar, a gente vai aqui para a parte da representação. Nessa peça que eles fizeram lá, Arena Conta Zumbi, o que aconteceu? Os atores, eles eram divididos dos personagens e se revezavam em cada cena, certo? Podendo representar todos os personagens no decorrer do espetáculo. Então, tinha lá o personagem para aquele espetáculo, né? E aquele personagem era muito extenso. Então, o que acontecia? Acontecia um revezamento de atores. Vários atores representavam um único papel. Muito interessante, né? Com isso, evitava-se a identificação dramática de um ator com determinado personagem, tendo em vista que vários atores imitavam o mesmo personagem, né? Iniciou-se, assim, a experimentação de um sistema cênico que seria estruturado no musical Arena Conta Tiradentes, que estreia aí em meados de 1967. Esse sistema aí, ele era chamado de Coringa. Ele foi proposto por Augusto Boal, e podia ser aplicado a qualquer montagem, né? Entre as inovações que traziam aí estavam o personagem Coringa, que cumpria uma função narrativa e acompanhava a peça ao lado do público. Ele tinha total liberdade de atuação, né? Ele podia começar a peça, ele podia explicar um acontecimento, fazer perguntas aos personagens, até ele assumir assim um papel realmente na peça. Então a gente vê aí que usa muito de quê? De improviso, né? O Coringa, ele representava a própria autoria da encenação. Conhecia o desenvolvimento da trama e ele expunha a finalidade da obra. Com sua ajuda, a encenação ela podia o quê? Transitar entre os mais diversos estilos. Podia passar aí pelo melodrama, pela sátira, pela farsa, pela comédia, né? E por aí vai. Então, o protagonista, ele era interpretado de maneira realista, tá bom? Sempre pelo mesmo ator. E seu figurino, ele deveria ser o máximo próximo possível da realidade que ali era retratada. Os outros personagens, eles eram divididos em dois coros,
que apoiava sempre o protagonista aí e o que se opunha a ele. Então a gente tem aqui dentro do livro de vocês vários exemplos aí, né, dessa realidade em cena, como ela acontecia. Então, vocês aí na casa de vocês, deem ênfase aí a essas imagens, né? Arena contra o Zumbi, a gente tem aqui, ó, de Jean Francisco Guarnieri e Augusto Boal, com a música do Lobo. A gente tem até a fotografia aqui, né, dos atores aí em palco. Observe a proximidade entre o público ao fundo e a cena, em que os autores compunham um barco com o próprio corpo. Estão encenando aí um barco, né? E eu tava aqui, eu sou atriz, do meu lado a plateia já tava aqui, né, quase que me engolindo e me comendo viva, né? Que interessante. E a gente tem que ir ao outro lado aqui, a cena aí também da peça Arena contra Tiradentes. Nessa cena, repare na interpretação do Coringa, em primeiro plano, com o protagonista de pé e no coro ao fundo, né? Então a gente tem o protagonista de pé, depois a gente tem aqui o auxiliar e ao fundo a gente tem aí o coro, né? Todas aí realidades presentes dentro do nosso teatro que faz nós compreendermos o teatro hoje em dia, né? Esse teatro que você vê na novela, né? Esse teatro que você vê nos cinemas, né? Tudo surge aqui, tudo surge dentro da história. Por isso eu e você, nós estudamos para compreender, né, o nosso hoje. Eu sempre falo nas minhas aulas e volto a repetir. Estudando o passado, eu posso compreender o presente, né? E eu posso alçar o futuro, ou seja, imaginar ou sonhar com um futuro melhor. Tendo em vista que a gente sempre vê o quê? Uma evolução por parte de tudo aquilo que a gente estuda, né? E nós estamos sempre em constante movimento, sempre em constante evolução. Então, eu queria deixar um recadinho aqui da professora para vocês, se você acha que você está muito parado, que você não está evoluindo, tenha calma, né? Tenha a perspicácia de ter a tranquilidade e pensar que toda evolução demanda tempo, né? Se eu não estou bom hoje, amanhã eu posso melhorar. E se amanhã eu não conseguir melhorar, eu ainda tenho o depois de amanhã para eu melhorar. Mas o importante é eu perseverar no hoje. Eu tenho hoje, eu vou trabalhar as minhas ferramentas com o melhor que eu tenho hoje, né? Como eu disse no comecinho da aula, no acolhimento de vocês, não adianta eu sair por aí atropelando tudo e todos, né? Porque eu não vou conseguir nada com isso. Tendo em vista que a aula de vocês dura 45 minutos, eu já estou finalizando. O que vocês vão fazer no finalzinho agora da aula? Vocês vão copiar as atividades no caderno de vocês, que estão aqui na página 223, e vocês têm 3 questões aí para responder, tá bom? Considerando as imagens e as informações sobre o teatro de arena apresentados, responda. Copie pergunta e resposta em seu caderno, tá? Dá uma pausa aí agora no videozinho e vai aí no textinho de vocês e copie. Vocês têm o livro, né? Que elementos do trabalho cênico desse grupo você consegue identificar nas fotos? Quais são esses elementos do trabalho cênico? Depois, a que objetivos visava o teatro de arena com suas pesquisas de linguagem teatral? Por que eles estudavam, né, a linguagem teatral? Qual que era o objetivo? E para finalizar, como a relação dos objetivos do teatro de arena com a linguagem teatral se expressa aí nas diferentes fases da trajetória do grupo teatral, tá? É para você fazer esse exercício a título de quê? A título de você memorizar e contextualizar aquilo que nós acabamos de fazer a leitura e a interpretação de texto, tá bom? Respondendo a essas perguntas, você vai estar o quê? Contextualizando aquilo que você escutou, aquilo que a professora tentou explicar para você através da leitura e da interpretação textual, tá bom? Bom, fiquem todos com Deus e até a próxima. Beijão, galera! Coloquei aqui, deixa só antes de terminar, coloquei aqui algumas fotografias aí dessa nossa realidade em cena, com as emoções aí, a flor da pele. Tinha até me esquecido disso. O teatro é uma ferramenta perfeita para que as pessoas aprendam a controlar as suas emoções, né? Nesse trabalho nosso, nós mostramos aí alguns exercícios para que você pudesse trabalhar as suas emoções, né? Então, o teatro, eles têm esse intuito, tá bom? Para a gente concluir, o teatro é um elemento que contribui para o desenvolvimento e bem-estar das pessoas. É uma oportunidade para os jovens aprenderem a trabalhar as emoções, vivenciando e se perguntando sobre a relação com o corpo, com o outro,
com a beleza, com a ideologia e com os valores. Questões que são muito importantes atualmente, né? Vocês que são adolescentes, vocês podem encontrar no teatro uma combinação de situações e emoções que vocês vivenciam todos os dias, né? Mas que são o quê? Um pouco transcendidas com a dimensão artística. Isso significa aí que vocês precisam passar por uma experiência gratificante à medida que constrói a sua relação com o mundo, né? Essa sua relação com o mundo é totalmente um teatro, né? Entre outras coisas, o teatro ele pode oferecer aos jovens o conhecimento de seus próprios corpos, né? De suas próprias emoções e de suas próprias reações. Além disso, também ele vem a fornecer a habilidade de escuta, né? Do trabalho em equipe, da empatia, da melhoria nos relacionamentos e do aumento da autoestima. Por isso, sempre corra atrás de aprender sobre o teatro, sempre valorize o teatro, porque ele é um elemento básico aí para trabalhar os seus relacionamentos e a sua autoestima, tá bom? Agora sim, finalizando, um grande beijo a todos e até a próxima.